Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje, 26 de dezembro de 2025. Espero que todos tenham tido um excelente Natal ao lado dos seus familiares, dos seus entes queridos, que tudo tenha corrido bem, muita paz, muita alegria, muita saúde. Então, estamos de volta aqui neste pós-Natal para falar de um assunto que permeou a imprensa durante as vésperas, né? Os dias anteriores ao Natal, que foi a denúncia da jornalista Malu Gaspar de O Globo de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria pressionado o Banco Central em favor do Banco Master. Banco Master que nós já falamos aqui no Varejão, é aquele banco que tinha uma série de irregularidades, de fraudes, que envolvia inclusive o Banco Regional de Brasília, né, Banco Estatal do Distrito Federal, e que foi liquidado pelo Banco Central, teve o seu presidente preso por alguns dias e hoje já está solto com tornozeleira eletrônica. Portanto, a reportagem da Malu Gaspar cita que foram ouvidas 6 fontes, né? Obviamente ela não revela as fontes porque é um direito constitucional do jornalista manter a confidencialidade das suas fontes. Aqui no Brasil isso está na Constituição, já diferente dos Estados Unidos, que o jornalista que não revelar a fonte pode até ser preso em caso de polêmicas desse tipo. Mas aqui no Brasil a fonte é sigilosa e garantida pela Constituição. E obviamente a jornalista Malu Gaspar goza da liberdade de imprensa e que a nossa Constituição também preserva contra a censura prévia. Então está tudo dentro da lei o que ela fez, porém existe uma dificuldade dela em comprovar o que foi denunciado. Hoje nós já estamos há mais de uma semana dessa reportagem e não houve nenhuma prova por parte da senhora Malu Gaspar. Ela só cita as fontes confidenciais e nenhuma evidência de que essa conversa realmente houve. Inclusive a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou um artigo na sequência dizendo que inclusive o ministro teria pressionado também a Polícia Federal por conta dessas questões do Banco Master. As respostas dos envolvidos, no caso aí o ministro, o presidente do Banco Central e o delegado-geral da Polícia Federal, foi de que essas conversas não houveram, que o ministro procurou o presidente do Banco Central, inclusive outros banqueiros, presidente de outras instituições privadas, para falar sobre as consequências da lei Magnitsky, onde ele, a esposa e os negócios da família dele estavam sancionados pelo governo americano. Então, segundo o relato tanto do Galípolo, tanto do Xandão, essa conversa teria havido para que fossem detalhadas e tentasse achar quais seriam as consequências para o ministro e para as instituições, quais seriam as consequências dessa lei Magnitsky, se eles poderiam continuar movimentando os bancos, os cartões de crédito, etc. Tudo relacionado a isso. A jornalista Daniela Lima, do UOL, também fez uma apuração com as fontes dela, aí no caso, e que confirma essa versão dos dois, do Galípolo e do Xandão, de que a conversa teria girado em torno da questão da Magnitsky, e que, porventura, alguém tinha citado a questão do Banco Master durante a reunião, mas nenhuma pressão para que o presidente do Banco Central liberasse a venda para o BRB, ou que aliviasse nas investigações, não liquidasse o banco. Então essas são as duas apurações, uma da Malu Gaspar, outra da Daniela Lima, e no meio disso tudo aí uma reportagem da Mônica Bergamo. Portanto, as respostas tanto do ministro quanto do presidente do Banco Central foi de que não existiu nenhuma conversa nesse sentido para pressionar em relação ao Banco Master. Inclusive, o Galípolo teria dito que a reportagem da Malu Gaspar teria sido leviana. Por fim, o delegado-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei, também disse, até com uma certa indignação, de que não existia nenhuma conversa, que nunca conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal pelo banco, a respeito do Banco Master. Então existem 3 personagens de alto gabarito na República, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Banco Central e o delegado-geral da Polícia Federal, que dizem que essa conversa não aconteceu.
Essa conversa não aconteceu mesmo? A gente não sabe. Mas para que a gente tenha certeza que ela aconteceu, as evidências precisam ser mostradas. Senão a gente vai voltar no tempo da Lava Jato, onde qualquer denúncia era tomada como verdadeira e os órgãos oficiais começavam a trabalhar em cima disso. Então tem jornalista, tem gente do mercado, político pedindo o impeachment do ministro, investigação por parte do Procurador-Geral da República, ou seja, consequências criminais sobre o que até esse momento, 26 de dezembro de 2025, às 10h23, é um boato de fontes confidenciais. Então, o PGR não pode sair investigando se não há um mínimo de materialidade no assunto. A gente vai lembrar agora também do caso do Temer. Lembra da reportagem do Mauro Jardim, que disse que o Temer tinha sido gravado, cometendo crime, etc., que derrubou o mercado financeiro, deu um rebu danado. O PGR da época entrou com uma denúncia contra o presidente Temer, que poderia levá-lo preso. O Congresso derrubou, mas derrubou a troco de favores ali que a gente nem imagina, e o governo Temer acabou naquele momento. Então, a gente também tem que ter em mente o seguinte: a quem interessa, caso não venham essas provas por parte das jornalistas, principalmente a Malu Gaspar, que foi quem denunciou, o que a gente pode atribuir a esse denuncismo contra o ministro Alexandre de Moraes? Vamos entender a quem interessa derrubar o ministro ou desmerecer o STF. A gente sabe que existe uma campanha aí muito acelerada na oposição. Agora parece que por parte dos banqueiros, também a título de boato já dizem que a fonte de toda essa denúncia é o André Esteves, né, o banqueiro que já foi preso, inclusive. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: a quem interessa esse tipo de ataque? Esse tipo de ataque ao Alexandre de Moraes, que foi quem segurou a nossa democracia, que peitou ataque de nações estrangeiras, de uma nação estrangeira contra o país, que chantageou o judiciário para que encerrasse o processo contra o Jair Bolsonaro. O Donald Trump hoje está posando em meio de bonzinho com o Brasil, mas ele chantageou o nosso judiciário. E o Alexandre de Moraes não recuou 1 centímetro em relação a isso. Condenou todos os envolvidos na tentativa de golpe, inclusive o protegido da época do Donald Trump, que foi o Jair Bolsonaro. E, inclusive, sofreu a sanção da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky que foi recentemente retirada pelo governo americano em conversa com o presidente Lula. Ou seja, num pacote só, estão atacando o Alexandre de Moraes e certamente querendo respingar no presidente Lula, porque a oposição não consegue se acertar nem quem é o candidato deles. Agora o Bolsonaro lá da cadeia disse que é o filho dele, aí horas antes de entrar nessa última cirurgia aí, escreveu uma carta de que é o filho. Tem a esposa dele que quer ser candidata, e tá uma guerra dentro da própria família. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que quer vender a Petrobras, quer vender tudo, né? O cara que vendeu a Sabesp aqui abaixo do preço. Então, isso pode ser, e está me cheirando, desde que provas em contrário apareçam, de que não é nada mais, nada menos do que uma articulação para derrubar o Supremo Tribunal Federal, que garantiu a democracia até esse momento, desde as tentativas de golpe que começaram no 5º mês de governo do Jair Bolsonaro, lá em 2019, até agora, em 2023, com aquele ataque na Praça dos Três Poderes. E, obviamente, por consequência, derrubar o governo Lula, que desagrade muito os banqueiros, os grandes empresários do agro, etc. Então vamos todos ficar de olho, aguardando que isso tenha comprovação, ou que haja uma retratação por parte da jornalista, ou, enfim, alguma consequência judicial de uma ação movida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Meus amigos e minhas amigas, desejo a todos um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muita alegria, que a gente entre no ano que vem com muita prosperidade para nós e para todo mundo da sua família e os seus entes queridos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.